Então, a aula de hoje vai ser resolvendo as duas fichas que eu passei para vocês. Então, a primeira atividade, as primeiras perguntas estão aqui, então são teorias. Então, o que significa termodinâmica? Então, a gente pode dizer que termodinâmica é a parte da física que estuda a transformação, né, de energia térmica, então calor, em energia mecânica, né? Então, essa energia mecânica, no caso do nosso mecânica, é o trabalho. Mas também pode ser ao contrário, né? Então, pode ser a energia mecânica em energia térmica. Então, vice-versa, né? Certo? E a segunda questão é como existe a variação, né? A transformação de energia térmica em energia mecânica. Então, aqui a gente sai de energia térmica para energia mecânica. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa o quê? De ter uma expansão de gás, né? Que é o nosso caso, que a gente já viu. Porque aí essa expansão de gás vai empurrar um êmbolo. E aí esse êmbolo a gente consegue fazer com que movimente uma carga, né? Um peso. E aí, por que definir um sistema termodinâmico? Então, o sistema termodinâmico, ele precisa ser bem definido para a gente poder calcular a variação, né, de energia aqui. Então, se a gente não define bem nosso sistema, então a gente não consegue calcular essa variação de energia. Então, a gente, por exemplo, se eu for colocar um sistema de uma caldeira, então o meu sistema vai ficar só o quê? Com a parte de expansão do vapor. Então, vou trabalhar, por exemplo, na parte da caldeira que tenha só a expansão do vapor. Então, a transformação de água em relação a vapor. Não vou trabalhar com a parte de combustão, por exemplo, do fluido, né? Do combustível sendo adicionado à caldeira. Certo? Então, a gente precisa definir o sistema para a gente calcular a energia interna dele. O que seria a propriedade de um sistema e o estado do sistema? Então, propriedade de um sistema vai ser o quê? A sua temperatura. Então, a gente tem uma lista, né, com várias. Então, pode ser temperatura, massa, volume, pode ser o tipo de material, né? Qual é o fluido. Então, a gente tem vários tipos de propriedades que a gente já viu. Pode ser energia também, pode ser pressão. Então, tem várias unidades, várias propriedades que a gente pode trabalhar de um sistema. E o estado é aquilo que a gente consegue analisar em relação ao estado inicial e estado final. Então, por exemplo, eu posso analisar o estado de um recipiente que tenha um fluido. Então, aqui eu tenho água, e aí eu adiciono calor a essa água, então essa água vira vapor. Então, o estado inicial do meu recipiente é só, vou botar aqui, né? Estado inicial é só água. E o meu estado final, depois que eu adiciono calor, é água mais vapor. Então, a gente tem como analisar o estado. Então, o estado, para cada estado, o estado inicial eu tenho as propriedades iniciais, e para o estado final eu tenho as propriedades finais, certo? Então, a gente consegue analisar
o estado do nosso sistema através das propriedades, porque sempre vai existir mudanças de uma ou mais propriedades. E o 5, como eu consigo identificar se o sistema está estável ou ele apresenta um processo termodinâmico. Então, se ele está estável, significa que ele vai estar em equilíbrio, né? Então, significa o quê? Que a gente vai ter Então, o 5, a gente vai ter como eu consigo identificar se o sistema está estável ou apresenta um processo termodinâmico. Então, o processo termodinâmico vai vir através de alterações do estado. Então, como eu disse aqui, a gente pode ter propriedades finais diferentes de propriedades iniciais. E o estado estacionário, a gente vai ter as mesmas propriedades iniciais, vão ser iguais às propriedades finais. Então, um processo, a gente tem propriedades finais diferentes de propriedades iniciais, e se está estável, eu tenho propriedades finais igual, né, às propriedades iniciais, certo? Então, a gente aí já abordou as questões teóricas. E aí a prática. Então, aqui tem: encontre as temperaturas para cada estado do gás ideal abaixo, sabendo que a temperatura em B é 233 graus Celsius. Então, a gente já fez algumas questões lá de temperatura, e aí a gente tem que, primeiro, só utilizar as nossas equações que a gente viu. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual sobre a temperatura inicial. Isso vai ser igual ao segundo estado, certo? Isso é porque o gás é ideal. Então, a pressão é do estado 2, vai ser o volume vezes o volume do estado 2 sobre a temperatura do estado 2, certo? E aí a gente tem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar aqui com que estados. Então, a gente tem o estado A, o estado B, o estado C e o estado D. Só que aí a gente tá aqui no gráfico de pressão vezes volume. Então, esse P aqui, ó, é pressão. E esse aqui é volume. Então, a gente tem em A, pressão de A é igual a 10 vezes 10 a terceira Newton por metro quadrado. Então, eu posso substituir o Newton por metro quadrado por Pascal. E em A, eu tenho volume igual a 2 metro cúbico, certo? E em B, deixa eu apagar aqui, que é o volume. Então, pressão em B, ele deu não, tem no gráfico, né, que é 30 vezes 10 a terceira, que eu também posso substituir, né, por quilopascal. Então, vou botar aqui 30 quilopascal. E eu vou mudar aqui em cima também, 10 quilopascal. E aí, a gente tem o volume em B, que é igual ao volume de A, que é igual a 2 metros cúbicos. Então, aqui eu só preciso encontrar a temperatura de A, porque a temperatura de B, ele colocou que é 233 graus Celsius, certo? Então, a gente pode simplesmente mudar aqui. Então,
substituir aqui por A e A, e aqui B e B. Então, a gente tem a temperatura de TB de 233, só que aí aqui é graus Celsius, e aí a gente passa para Kelvin, então TB vai ser 233 mais 273, 506 Kelvin. Então, pressão em ar, 10 kg vezes VA, que é 2, sobre TA, que a gente quer achar, é igual a pressão de B, que é 30 kg, vezes o volume também é 2, sobre 506. Então, TA, então posso cortar o 2 de um lado com 2 do outro, K de um lado com K do outro. Então, TA vai ser 10 vezes 506, dividido por 30. Então, isso vai ser igual a 168,7 Kelvin, a temperatura de ar. E aí a gente tem que fazer o mesmo processo para C. Então, eu vou colocar o B com C. Então, pressão de B, volume de B, é igual a sobre a temperatura de B, igual a pressão de C, volume de C, sobre a temperatura de C. E aí, a gente tem aqui, ó, pressão de C é igual a 30 kg e o volume de C é 4. Então, pressão de C é igual a 30 kg pascal e volume de C é igual a 4 metros cúbicos. Então, a gente tem pressão de B é 30 kg vezes 2 sobre o TB que a gente calculou, que é 506. Então, pressão de C é 30 kg vezes 4 sobre a temperatura de C que a gente quer encontrar. Então, 30 kg de um lado, corta com 30 kg do outro, então fica TC é igual a 506 vezes 4 dividido por 2. Então, 506 vezes 4 dividido por 2 dá 1012 Kelvin. E aí a gente vai usar a mesma lógica para achar a temperatura de D. Então, a pressão de D é 10 kg e o volume é 4. Então, pressão de D é 10 kg pascal e o volume de D é igual a 4 metros cúbicos. Então, PCVC sobre TC é igual a PD VD sobre TD. Então, a gente tem 30 kg vezes 4 sobre a temperatura que a gente achou, que é 112, igual a 10 kg vezes 4 dividido por TD. Então, o 4 corta com 4, o quilo corta com quilo, então fica TD é igual a 10, né, vezes 112 sobre 30. Isso é igual a 10 vezes 112 dividido por 30 dá 337,3 Kelvin. Então, a gente achou as temperaturas em todos os estados. A questão 7 é encontrar o volume do gás formado por uma mistura de dois gases ideais, sabendo que a pressão da mistura é 10 kPa e a temperatura é 850
quilos. Então, a gente tem que olhar, lembrar lá da primeira aula, tem um exercício lá de mistura. Então, a gente tem a pressão da mistura vezes o volume da mistura sobre a temperatura da mistura. Vai ser a mesma fórmula para cada gás. Então, pressão de ar, volume de ar sobre a temperatura de ar, mais a pressão de B, volume de B, sobre a temperatura de B. E aí a gente tem a pressão da mistura, que é igual a 10 kg Pascal, e a temperatura da mistura é igual a 850. Só que é graus Celsius, então a gente vai colocar mais 273 para a gente ter da mistura. Então 850 mais 273 dá 1123 Kelvin. Então a gente consegue agora encontrar o volume da mistura, porque a gente tem na tabela a pressão de ar, o volume de ar e a temperatura de ar, e do gás B a pressão, o volume e a temperatura também. Então, pressão da mistura é 10 kg vezes o volume da mistura que a gente quer achar, sobre a temperatura da mistura, que é 1123, igual a temperatura de ar, a pressão de ar, que é 8 kg vezes 8 sobre 650, mais 12 kg vezes 6 sobre 900. Então, a gente pode fazer aqui, ó. 10 kg vezes volume da mistura sobre 23. Então, a gente vai fazer 8.000 vezes 8 dividido por 650 dá 98,46 mais 12.000 vezes 6 dividido por 900 dá 80. Então, fica 80 mais 98,46 dá 178,46. Então, fica 10 kg vezes Vm sobre 1123 igual a 178,46. Então, vai ficar 178,46 vezes 1123. Então, deixa eu botar aqui, que não vai caber ali. Então, vai ficar 10.000, né? Vezes Vm igual a 20,4 kg. Então, 20,4 mil. E aí, a gente pode cortar agora o quilo com quilo e vai ficar Vm é igual a 204 dividido por 10. 200,4 dividido por 10, que vai ser igual a 20,4 metro cúbico. Então, essa é a nossa resposta do volume, certo? A mistura dos gases. E aí, um corpo recebe 40 joules de calor de um outro corpo e rejeita 10 joules para o ambiente. Simultaneamente, o corpo realiza um trabalho de 200 joules. Estabeleça, baseado na primeira lei da termodinâmica, o que é que acontece com a temperatura do corpo em estudo. Então, vamos lá. A gente tem um corpo aqui. A gente vai ter nosso corpo principal. E a gente tem o ambiente. Então, um corpo recebe. Então, esse aqui vai ser nosso corpo. Ele vai receber calor de 40
joules de um outro corpo e rejeita 10 joules, ou seja, ele tira calor, então ele perde 10 joules para o ambiente, certo? E aí, ao mesmo tempo, esse corpo vai realizar um trabalho. Então, se ele realiza o trabalho, é um trabalho positivo, né? Então, a gente tem um trabalho de 200 joules. Então, o que é que acontece com a temperatura do corpo em estudo? Então, a gente tem das nossas fórmulas, né? A gente tem então a gente tem isso. Então a gente tem a nossa variação de energia interna vai ser igual ao trabalho, o calor menos trabalho. Só que aqui a gente tem uma pequena variação do nosso calor também, e a gente vai ter a variação do nosso trabalho junto. Então a gente tem a variação da energia interna, vai ser a variação do trabalho, então vai ser 40 ganho menos 10 perdido, menos o trabalho que é realizado, então é de 200 joule. Então, a gente tem 30 menos 200, então vai ficar menos 170 joule. Então, a variação da nossa energia interna é menor. Então, a gente vai ter o quê? Então, se a gente tem nossa variação de energia interna de menos 170 joules, significa que a temperatura do nosso corpo cai, certo? Diminui. Aí a segunda questão é um sistema termodinâmico, ao passar para o estado inicial para o estado final, tem 200 joules de trabalho realizado sobre ele, ou seja, o trabalho realizado sobre o seu sistema, não o sistema realiza trabalho. Então, o nosso trabalho aqui é igual a menos 200 joules. E libera 70 calorias. Então, o nosso calor liberado menos 70 calorias. Ou seja, ele não ganha, ele perde caloria. E usando a primeira lei termodinâmica e considerando que uma caloria equivale a 4,19 joules, indique o valor com os respectivos sinais das seguintes grandezas: trabalho, calor e variação de energia interna. Então, se a gente tem aqui o nosso calor, né? Calor menos 70 cal, então vezes 4,19 vai dar 70 vezes 4,19 dá 293,3 joule. Então, eu já respondi, né? O trabalho vai ser menos 200, porque é um trabalho realizado sobre o meu sistema. Então, se eu tenho meu sistema aqui, o trabalho é realizado para dentro, então trabalho negativo. E ele libera calor, então o que também é negativo. Então, nossa energia, nosso calor vai ser de menos 293,3 joules. E aí a nossa variação de energia interna vai ser calor menos trabalho. Então, a variação da energia interna vai ser 293,3 menos 200. Então, nossa energia vai ser 293
mais 293,3 mais 200, a gente vai sobrar com menos 93,3 joules. Então, é tudo negativo. Terceiro, enquanto se expande, o gás recebe calor. Então, nosso Q é positivo, de 100 joule, e realiza trabalho. Então, nosso trabalho também é positivo, de 70 joule. Ao final do processo, podemos afirmar que a energia interna do sistema, então, energia interna, Q menos W, então, a energia interna vai ser 100 menos 70, que é igual a 30 joule. Então, a gente aumentou nossa energia interna em 30. Então, resposta C. A gente tem aqui a quarta questão, onde a gente tem um gás que está contido no cilindro, e aí esse pistão tem um peso de 1 kg, e aí transfere-se ao gás uma quantidade de calor de 7 joules, e o pistão sobra. Então, a gente sai do estado 1... o estado 1 para o estado 2, a gente tem uma transformação de energia, então a gente tem aqui um trabalho. E depois o pistão é travado e o gás é resfriado até a mesma temperatura inicial, retirando uma quantidade de calor de 5 joules. Então, quando a gente sai do estado 2 para o estado 3, a gente tem uma perda de calor, certo? Então, aqui a gente ganha calor positivo de 7 joules e aqui a gente perde calor de 5 joules. E aí, o que acontece? A gente vai ter o delta total, né, do nosso sistema. O delta Q é a diferença de calor, vai ser os 7 joules menos os 5 joules. Então, a gente vai ter 2 joules de diferença de calor. E aí, como é um sistema fechado, então a gente tem o delta U igual a 0. Então, nosso delta Q vai ser igual ao nosso trabalho, certo? E aí, então, nosso 2 joules, então nosso trabalho vai ser igual a 2 joules. Só que aí a gente tem o trabalho, mas a gente não tem a altura. Então, como é que a gente faz para encontrar a altura? A gente vai lá ver as equações de trabalho. Então, uma das equações de trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. E aí, a pressão, a gente sabe que P é igual a força sobre área. E aí, nesse caso, a força vai ser a massa vezes a aceleração, que no caso é a gravidade, sobre área. E o volume vai ser igual a área do pistão vezes essa altura aqui que ele subiu. Então, esse volume aqui vai ser a variação, né? Então, o volume inicial é esse, o volume final é esse do meio. Então, a diferença entre o do meio e o primeiro é esse resto aqui. Então, é por isso que a área vezes a altura. Então, nosso W vai ser igual a mg sobre A vezes A vezes H. Então, a área corta com a área. Então, nosso trabalho é massa GH. Então, a gente vai ter mgh é igual a 2 joules. Então, mgh é igual a 2 joules. A massa é 1 kg. A gravidade eu posso considerar 9,8. A altura que eu quero encontrar. E 2. Então, minha altura vai ser 2 dividido por 9,8. Então, 2 dividido por 9,8 vai dar 0,20 metro, certo?
Então, essa é a nossa altura aqui encontrada. Então, a gente vai... Eu terminei, né, de fazer esses exercícios das atividades 1 e 2. Então, para a aula de hoje é resolver esses assuntos, né, esses exercícios. E próxima semana a gente começa a segunda lei da termodinâmica. Então é isso. Tchau!